Olá, pessoal! Num domingo desse, nesse clima gostoso, é dia de quê? De live. Como resistir a um convite do professor Fabrício Veiga? Impossível, né? Então, hoje a gente vai falar sobre princípios do processo civil, com o processo do trabalho. O Fabrício já tá aparecendo aqui. Deixa eu puxá-lo aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Oi, B, oi, Fernanda, Genivaldo, Rafael, Kátia. E povo animado, hein? Ana Gabriela, Felipe. Vocês são muito animados, gente. Domingo? Deixa eu ver se. Vamos ver. Ah, agora deu, gente. Chegou. Fabrício! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gra. Tudo bem? Tudo bem com Sejam todos você? bem-vindos a mais uma live que a gente aí está organizando, né? É, eu No... comentei, Fá, que no domingo, só pra ouvir Fabrício, né? Porque pra falar de direito no domingo tem que ser com o Fabrício. Tem que ter muita garra, né, Gra? É. Ei, Muita João, vontade. tô vendo o João, Elis, Jean, Jean, Milka, equipe Clarissa, dedicada. Bom, gente, a é Thalita. domingo, mas eu não pude resistir a um convite do Fabrício, a gente falar sobre princípios. E aí, aproveitando que eu tô vendo muitos aqui que já atuam, que estão no mercado, né, Fá? A gente vai inicialmente até ressaltar um pouquinho a importância dos princípios, que diferencia a própria atuação do advogado. E a gente quer a participação de vocês. Então, eu quero todo mundo comentando, conversando aqui com a gente, falando das dúvidas. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui recheados de coisas novas, de coisas diferentes aí no direito. Né, Fazinho? Eu sempre digo que a existência, o conhecimento propedêutico dos princípios garante uma boa prática processual. Não é possível a gente ter uma boa prática processual com efetividade processual se não conhecermos as diretrizes principiológicas, propedêuticas do direito, tá? É importantíssimo ressaltar que uma boa prática não se aprende só na prática, né? A atuação de um advogado, ele não acontece, a atuação efetiva de um advogado não ocorre apenas na prática. Ela decorre de uma formação teórica densa. E isso passa diretamente pelas questões principiológicas e especificamente os princípios que regem o direito processual. A gente abordará muito especificamente os princípios que regem o direito processual civil, mas que podem e que são aplicados também em outras áreas, como é o caso, por exemplo, do processo de trabalho, do processo administrativo, do processo ambiental, do processo tributário. Então é isso que Uhum. nós abordaremos na live de hoje, não é, Gra? É isso mesmo. E eu tô vendo aqui, gente, que bom ter vocês aqui no domingo com a gente, né, Fá? O Nesse pessoal é. bate-papo, assim, pra gente poder falar. Tô vendo vários orientando, Natalino, Lili. Bom, que bom, Natalino, te ver aí, hein? Boa tarde, viu? Pessoal, o Fabrício falou uma coisa e é muito importante até contar um pouquinho, assim, da história minha e do Fabrício, que são histórias diferentes no direito, né? São carreiras diferentes. O meu doutorado é em direito do trabalho, então eu venho com processo de trabalho e direito do trabalho. A minha atuação é muito mais na esfera trabalhista. Enquanto o professor Fabrício Feiga, ele é do processo civil. Eu brinco que o Fabrício é raiz do processo civil. E para quem já foi aluno nosso em algum momento, sabe que a gente sempre faz essa interlocução. E a gente acrescenta o que a gente pode aplicar no processo do trabalho, o que vem do processo civil. A gente faz algumas brincadeiras de que o processo do trabalho ele é uma evolução do processo civil. O Fabrício já fala que o processo do trabalho não existe. Então,
eu quero que vocês considerem que a gente faz muitas brincadeiras pela própria intimidade, pela convivência, e a gente respeita muito um ao outro. E são complementos, assim. Eu sempre troco muita ideia com o Fabrício, não só aqui no online, mas no offline também, às vezes em algum processo. Fabrício, qual a sua visão disso? E a gente troca muita ideia, porque são visões distintas. Então, por isso que a gente quer mostrar para vocês que é possível ver o direito como um só. O processo civil, ele vem com uma base de todos os outros processos. Ele vem com uma base, sim. É inegável a gente falar isso. Até eu, a maior admiradora do processo do trabalho, tenho que dar minha mão à palmatória para poder confessar isso, né, Fabrício? Que o processo civil, ele vem com uma base, ele é uma base mais sedimentada, todo o trabalho doutrinário que a gente tem, as reflexões em cima do processo civil, ela já é muito mais antiga. E em cima dele a gente vem ramificando aí com o processo do trabalho, com o processo ambiental, como o Fabrício disse, e o processo tributário, né, Fá? Que usa muito o processo civil. Então, essa atuação, a gente pode falar que é uma atuação, a gente tem atuação subsidiária em todos os outros processos do processo civil, porque ele é um processo mais robusto, né, Fabrício? Como que você vê isso, assim? Gra, olha que satisfação. Quem acabou de entrar na nossa live, a minha querida professora Reivane Jabor. Foi minha professora também. E minha mãe está na live também. Dona Tá? Claudete, que honra! Olha só como nós somos privilegiados, domingo à tarde, falando de princípios, com pessoas e tantas pessoas especiais nessa live. Um grande beijo, Reivane, a minha mãe também, e todos que estão nos acompanhando. Vamos lá. Sistematizando, a gente precisa entender que o que são os princípios para o direito processual. O que são os princípios para a ciência do direito? Eu sempre defino princípios como normas jurídicas de caráter estrutural, de conteúdo genérico, que servem como parâmetro para a interpretação, a integração e a sistematicidade do ordenamento jurídico brasileiro. Então, sempre que eu falo em princípio, eu falo de uma norma jurídica que tem um conteúdo amplo, que serve como referencial para a interpretação de outras normas jurídicas. Vamos dar um exemplo. O princípio da dignidade da pessoa humana, que é aplicado de uma forma tão ampla em todas as áreas do direito, da ciência do direito. E quando eu falo, por exemplo, em aplicação do princípio da dignidade humana, vamos começar com o princípio da dignidade humana no campo do direito processual, tá? Que é um princípio muito pouco estudado. Dignidade humana, no âmbito do direito processual, ele viabiliza a compreensão de que o processo é um espaço para viabilizar o exercício de direitos. Nunca poderá ser um espaço para a violação, a supressão ou a limitação de direitos. No âmbito específico do processo de execução, a dignidade humana, ela vem para dizer que a execução ela não pode ser penosa, gravosa, nem indigna à pessoa do devedor. Ressaltando-se que quando eu falo em execução e dignidade humana, eu quero dizer que a execução ela tem que recair sobre a pessoa do devedor, o patrimônio do devedor, nunca sobre a pessoa. E aí, sob o ponto de vista prático, como isso se aplica? Vamos analisar, por exemplo, a questão da prisão civil do devedor de alimentos. Hoje, a prisão civil já vem sendo relativizada. Por quê? Porque, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, nós podemos substituir a privação de liberdade pela tornozeleira eletrônica, que além de ser
muito menos dispendioso, do ponto de vista econômico, para o Estado, a tornozeleira eletrônica, ela permite que o executado continue ou possa trabalhar de modo a auferir renda para quitar o débito alimentar, além de tornar a execução menos gravosa, menos penosa, menos indigna para a pessoa do devedor, porque ela não recairá diretamente sobre a pessoa do devedor, possibilitando que a execução recaia sobre o patrimônio do devedor. Olha a importância de um dos princípios, tá? Na prática processual. Na prática processual. Eu sempre falo em sala de aula, até assim, para contextualizar com quem está, inclusive, vendo algumas matérias com a gente, e para advogados mesmo que às vezes não sabem como atuar em princípio, que é importante a gente analisar que o direito, ele não é só leis. O direito, as nossas normas, elas são compostas por princípios e regras. A regra é muito 8 ou 80. Então é o sim, não. Tem lá a plaquinha do proibido fumar e quem fumar está infringindo aquela norma. Então aquela regra, a regra ela é muito direta. E o princípio, ele demanda uma interpretação, ele demanda uma aplicação ali no caso concreto, ele demanda um sopesamento muitas vezes. E quando o Fabrício vem, por exemplo, trazendo agora o princípio da dignidade humana e como que vem sendo relativizada a utilização da prisão desse devedor de alimentos e vem sendo até substituída pela tornozeleira, é a gente pensar exatamente na dignidade humana. Olha, para a dignidade humana, ela é um princípio? É. E o princípio da execução menos gravosa, por exemplo, também é um princípio? É. Como que a gente vai interpretar princípios juntos? Eles têm que caminhar, a interpretação, ela não pode ser isolada de um princípio. E aí a gente entra em diversas teorias, a gente ficaria aqui um ano falando sobre teoria do Alex, sopesamento, como é que o STF aplica isso, né, Fabrício? Mas eu acho que é importante a gente visualizar como que esses princípios, eles permeiam todo o processo. Desde a criação dessas normas, da criação das regras que a gente tem no código, até mesmo na aplicação desse direito. Lembre-se, gente, normas são princípios e regras. Então, a gente não pode ser legalista a ponto de pensar que são só regras. Vamos começar a pensar com os princípios. E esse é o diferencial para quem vai atuar, né, Fabrício? Como nesse caso, por exemplo, para trazer a possibilidade no pedido para a utilização da tornozeleira eletrônica e não da prisão. Como é que você pode utilizar isso, Fabrício, numa execução? Olha, eu sempre digo que, sob o ponto de vista principiológico, nós precisamos conhecer o direito tanto para defender e garantir a proteção jurídica do nosso cliente que está no polo ativo ou no polo passivo. Em se tratando especificamente de execução, nós não podemos esquecer também o princípio da máxima efetividade da tutela executiva, que é um princípio especificamente aplicável ao exequente. O que é o princípio da máxima efetividade da tutela executiva? É um princípio por meio do qual o exequente ele poderá se utilizar de todos os meios legais, lícitos, para garantir a satisfação do crédito, tá? Desde que essa escolha não viole o princípio da execução menos gravosa ou menos indigna à pessoa do devedor. Falando nisso, por exemplo, como que eu aplico esse princípio? Quais instrumentos e ferramentas eu posso utilizar para garantir a satisfação do crédito? Eu tenho o Sisbajude, que também tem o Sisbajude teimosinha, que nada mais é do que a possibilidade do exequente buscar o bloqueio judicial de valores ou de ativos financeiros do executado. E qual a diferença, por exemplo, do Sisbajude normal para o Sisbajude teimosinha, né? O Sisbajude teimosinha é aquele em que eu não bloqueio o valor apenas. Eu torno indisponível e bloqueada
a conta bancária do devedor durante 30 dias, prorrogado. Esse prazo também poderá ser prorrogado. Além do Sisbajude, nós temos o Renajude, que é um convênio com o Detran, para colocar impedimento de venda. Nós temos o Infojude, que é para quebra do sigilo fiscal perante a Receita Federal. E temos o Sniper hoje, que é uma ferramenta eficientíssima, né? Que a partir do CPF do devedor, nós conseguimos tomar conhecimento de outros bens que não seriam localizados, que não seriam identificados a partir do Sisbajude, Infojude e Renajude, tá? Mas os advogados, eles estão muito acostumados apenas a usar Sisbajude, Infojude, Renajude e Sniper, tá? Tem outras ferramentas? Tem. Nós podemos, por exemplo, falar da penhora de previdência privada, penhora no rosto dos autos, penhora de quinhão hereditário, penhora de cotas societárias, penhora de outros ativos financeiros, como, por exemplo, as criptomoedas, né? Então, existem outras ferramentas decorrentes do princípio da máxima efetividade da tutela executiva que podem ser utilizadas, ressaltando-se que o credor ele deve utilizar, sob o ponto de vista prático, o advogado do credor, apenas uma ferramenta de cada vez para não esgotar todas as ferramentas, desencadeando, por exemplo, o arquivamento dos autos, que desencadeará o início da contagem do prazo de prescrição da pretensão executiva. Então, olha a importância desse segundo princípio, que é o princípio da máxima efetividade da tutela executiva, Gra. Ô, gente, estou vendo aqui que o pessoal tá às vezes com dúvidas, pode perguntando aqui, tá? Que chegou aqui uma pergunta, Fabrício, na caixinha, a pessoa mandou aqui na caixinha. Deixa eu pegar aqui. Bom, perguntando exatamente como saber qual princípio ser utilizado no processo. Bom, depende. A gente tem que conhecer o conteúdo do processo, tem que entender o processo para conseguir trazer esses princípios e as regras também existentes. Então, vou passar para o Fabrício para ele poder explicar, assim, porque acho que a dúvida é muito... Se tem 2, 3, 4 princípios, como é que a gente vai saber qual escolher, Fabrício? Por exemplo, tem alguns princípios que sempre serão aplicados ao processo civil, ao processo do trabalho. Como, por exemplo, o princípio do contraditório, que garante a dialeticidade processual, a exauriência argumentativa, a ampla defesa, que garante o direito de produção de provas, o devido processo legal, que garante o direito da pessoa não ter uma decisão surpresa, a obrigatoriedade de fundamentação racional das decisões judiciais como corolário da segurança jurídica, o princípio da inadmissibilidade das provas produzidas por meios ilícitos. Então, nós temos princípios que são sempre aplicáveis em todos os processos judiciais e extrajudiciais. Existem outros princípios que são aplicáveis de uma forma mais pontual, como, por exemplo, o princípio da primazia do mérito, que é um princípio aplicável, por exemplo, quando eu tenho um vício processual sanável, antes do juiz decidir e apreciar esse vício, ele precisa dar oportunidade à parte de sanar esse vício. Vamos imaginar uma petição inicial inepta, antes do juiz proferir uma sentença terminativa, ele precisa garantir o direito da pessoa emendar a inicial. Um recurso que foi proposto sem o preparo adequado. Antes dele decidir sobre a inadmissibilidade desse recurso, ele precisa se manifestar, dar oportunidade à parte de comprovar documentalmente o preparo. Então, observem que o princípio, por exemplo, da primazia do mérito, ele tem uma aplicação específica.
Outro princípio que tem uma aplicação específica é o princípio da non reformatio in pejus, que é aplicável especificamente ao sistema recursal, que garante ao recorrente que a sua situação não será piorada ou agravada, tá? Piorada ou agravada, com a propositura do recurso. Por exemplo, eu tenho alguém que obteve uma condenação, foi condenado em 10 mil reais. Ele recorre dessa decisão. Ao recorrer, ele tem a garantia de que a decisão de condenação, o valor da condenação não será majorado, tá? O mínimo que pode acontecer, o máximo que pode acontecer, é manter a decisão ou diminuir o valor da indenização, que é um Fabrício, outro princípio. vou até te interromper um minuto, porque isso é muito importante, que várias vezes até clientes vêm com dúvidas sobre o reformácio in pejus. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem ali as duas partes recorrem. Vou pegar aqui no caso do processo de trabalho, porque isso é muito comum de acontecer, né? Então, o reclamante, ele queria receber férias, 13º, hora extra, adicional de insalubridade, enfim. Ele recebeu férias e horas extras, mas ele perdeu o adicional de insalubridade. O reclamado, que é a empresa, já contestava tudo. Falava que já tinha pago férias, já tinha pago 13º, que não tinha adicional de insalubridade, que não tinha horas extras. Só que aí, na sentença, o juiz concedeu as horas extras, mas não concedeu as outras verbas que o reclamante queria. E o reclamado, então, perdeu, foi sucumbente, e o reclamante também foi sucumbente. Ambos foram sucumbentes no processo, porque os dois não conseguiram tudo aquilo que eles queriam. Os dois recorrem. Nesse caso, às vezes alguns falam, mas então não pode piorar, porque eu já tive a sentença concedendo essas horas extras. Mas se os dois recorreram, Fabrício, e aí, como é que a gente vai aplicar o reformácio in pejus? Vamos tentar explicar isso para o pessoal? Para poder clarear. Muito boa a colocação. A regra geral do direito processual é eu ter uma parte que vence e outra parte que perde. Quando eu tenho essa situação, que é a regra geral, eu aplico a reformatio in pejus, a non reformatio in pejus. Quando eu tenho sucumbência recíproca, o que é a sucumbência recíproca? É quando, numa mesma relação processual, reclamante e reclamado, demandante e demandado, exequente e executado, são simultaneamente vencedores e vencidos. Nesse caso, se os sucumbentes recíprocos interpuserem o recurso específico para cada qual, se eu tiver recurso das duas partes, tá? Eu afasto a aplicação do princípio da non reformatio in pejus, porque tudo será rediscutido. Tudo será discutido novamente. Se tudo será discutido novamente, eu não tenho a garantia do princípio da non reformatio in pejus. Muito bem lembrado, Gra, essa exceção ao princípio da non reformatio in pejus. Uhum. Gente, e aí é isso que é princípio. Não quer dizer que ele não exista ou que ele não é aplicável. Ele é, mas em cada caso concreto, a gente tem que analisar qual o princípio que vai ser utilizado naquele caso. Então, vem aí a diferença daquele advogado que continua estudando, que sempre vai estar ali fazendo cursos, que vai estar aprimorando, que vai estar participando no domingo à tarde aqui de live, porque justamente essa diferenciação, o saber aplicar, não tem como a gente falar, vai ser aplicado no caso concreto esse princípio, sem a gente realmente conhecer, sem adentrar, sem esmiuçar o caso concreto, né, Fabrício? E os princípios, eles diferenciam. E pegar, por exemplo, o CPC. Vou pegar o CPC aqui porque é uma norma que todo mundo conhece. Vai ter mais gente sabendo de cor o CPC, se a gente for ali na rua, do que dentro de uma faculdade de Direito. Então, vai ter gente que vai decorar o CPC, assim como decora uma CLT. Mas saber como aplicar, em qual momento e o que alegar, é o que diferencia os bons advogados. É esse o cuidado que é importante ter, né, Fabrício? O que
diferencia um advogado é a densa formação teórica, porque uma boa prática processual decorre de uma densa formação teórica. E prosseguindo, já que a gente está falando de recursos, de princípios que regulam o sistema recursal, nós não podemos esquecer do princípio do tantum devolutum quantum appellatum. O que é esse princípio? Esse princípio estabelece que no recurso de apelação, por exemplo, no recurso ordinário, lá no direito do trabalho, no processo do trabalho, o tribunal, o juízo ad quem, somente reexaminará aquilo que foi expressa e explicitamente alegado, tá? Devolvido para fins de reexame. Ou seja, se não foi reexaminado, se não foi devolvido, não haverá o reexame. Ou seja, o tribunal, via de regra, não poderá apreciar de ofício matéria que não foi aventada, alegada nas razões recursais. Tem exceção a essa regra? Tem. Uma coisa que se chama efeito translativo. O que é o efeito translativo? É a aptidão que o juízo adquém, que o tribunal tem de apreciar de ofício matéria de ordem pública, objetivando reconhecê-la para fins de apreciação de um erro improcedendo, por exemplo. Você pode dar um exemplo? O vício de competência absoluta em razão da função da pessoa e da matéria é um exemplo de matéria de ordem pública que poderá ser apreciado de ofício pelo juízo ad quem, pelo tribunal, mesmo que não tenha sido objeto de alegação nas razões recursais, Gra. Uhum. Bom, gente, pode perguntar, tá? O Fabrício está aqui. Hoje ele veio para poder falar dos princípios e esclarecer dúvida, hein? Então aproveitem. Mas, Fabrício, eu estou assustado, Gra, com a motivação do pessoal num domingo à tarde, a gente com público na live. A gente até comentava hoje de manhã. Será que nós teremos público? E o pessoal está aqui, permanece aqui, tá? Está participando, tá? Da nossa live. E nós agradecemos a credibilidade, nós agradecemos a participação e nós agradecemos o interesse por um tema tão importante, que é o estudo dos princípios que regem o direito processual. Ô, Fá, tem um princípio que eu sempre menciono em sala, que eu faço a comparação com a sua visão, que eu acho que é muito legal de falar, e quando a gente fala do princípio da imparcialidade. E você faz essa diferenciação da imparcialidade com a neutralidade, e o Fabrício sempre fala assim, gente, juiz não tem que ser imparcial, ele tem que assumir um lado. Então, quando a gente fala em imparcialidade, está lá, é com o princípio constitucional, falando do princípio da imparcialidade do juiz. O juiz ele não entra num caso concreto, falando, eu vou decidir dessa forma e pronto, e acabou. Ele vai analisar as provas, né, Fabrício? Vai analisar o caminho, as discussões que tiveram naquele processo. E aí, ele vai deixar de ser imparcial? Ótima lembrança, Gra. Ótima lembrança, o princípio da imparcialidade do juízo, não do juiz. Porque quem exerce a jurisdição é o Estado. A minha irmã acabou de entrar, Jana. Miguel beijo. Também tá aqui. Miguel tá aí? Meu Deus do céu, eu queria receber uma mensagem desse meu sobrinho querido. Um beijo, Miguel. Vamos lá falar de imparcialidade do juízo, não do juiz, tá? A imparcialidade do juízo é a imparcialidade do Estado juiz. O Estado juiz, ele precisa garantir uma decisão judicial que seja racionalmente... Olha lá, Miguel, aparecendo aí. Um beijo, Miguel. Todo mundo vai querer te seguir. Você é conhecidíssimo aqui em Minas. Beijo, meu querido. Mas vamos lá. A imparcialidade é um princípio corolário, primo irmão
do princípio da obrigatoriedade de fundamentação racional das decisões judiciais, previsto expressamente no artigo 93, inciso 9º da Constituição. Tá? Lá, o legislador constituinte disse que toda decisão judicial, para ser considerada válida, ela precisa ser fundamentada, tá? Racionalmente em critérios jurídicos, o que afasta a possibilidade do juiz fundamentar de forma subjetiva, metajurídica, axiológica, solipsista, que é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula. De outro modo, nós não podemos esquecer a diferença entre imparcialidade e neutralidade. Juiz neutro é o juiz que não se posiciona nem do lado A nem do lado B. E o juiz ele precisa se posicionar do lado A ou do lado B para decidir. Então o juiz não pode ser neutro. O juiz ele precisa se posicionar. Mas o princípio da imparcialidade diz quais são os critérios para o juiz se posicionar. Por isso que eu falo que a imparcialidade nada mais é do que a parcialidade jurídico, constitucionalmente, racional, diante do caso concreto, Gra. Exatamente. Gente, e aí muitas vezes a gente confunde isso de falar da imparcialidade. O juiz tem que ser imparcial, ele vai... O juiz ele tem uma formação ali. O que ele precisa é saber aplicar ali sem entrar com um preconceito no processo. Ele vai ter que analisar as provas. E diante das provas do que foi discutido, ele tem que tomar um lado. Porque senão ninguém vai ganhar no processo. Senão ele não vai entender que fez a formação de provas de horas extras ou não fez, né, Fabrício? Então não existe. Eu sempre digo que processo não tem nome, tem fatos. Não é o processo do João, do José, da Maria. Assim é o processo que a gente vai falar daqui a pouco. Que tem fatos envolvendo esses personagens, né? Porque quando o processo tem nome, há uma tendência muito grande do magistrado violar a imparcialidade. Quando o processo tem fatos, há uma grande possibilidade do magistrado garantir a imparcialidade. É essa a diferença que nós precisamos destacar no âmbito do processo civil. Jana, a gente também te ama muito, viu? Falei, minha irmã de tabela, né? Porque As não tem como eu escuto o dia inteiro Janaína do lado de cá, viu, Jana? Bom, duas irmãs, né? Uma de sangue e coração e outra só de coração, que é você. Ai, mas a nossa convivência faz são anos, né, Fabrício? Assim, quando eu falo que às vezes em sala, gente, eu menciono muito assim, ó, eu penso assim, mas o Fabrício, ele critica isso e fala dessa forma, apresentou às vezes os fundamentos que o Fabrício apresenta. Mas é porque a gente convive quase que 24 horas. Há mais de quase 20 anos, né, gente? Eu não posso ficar contando quantos anos, porque senão vocês vão ficar fazendo conta aí. Conta da idade da gente. E agora a gente já está no tempo lógico, não está mais no tempo cronológico. Cronológico. Ai, mas que bom ver a Amanda, a Adriane, Natanael. Que bom. Muito legal a presença das pessoas. Muito bacana. E seguindo assim, voltando nessa parte, existem algumas controvérsias da aplicação dos princípios no processo civil e no processo do trabalho. Como que a gente faz essa diferenciação? Porque a gente tem o que a gente chama de princípios específicos, pessoal. Os específicos do processo de trabalho se aplicam somente ao processo de trabalho. Mas a base, a gente tem aqueles princípios que são comuns entre processo civil e processo de trabalho. E, Fabrício, a gente pode aí explicar como é que a gente vai aplicar, né? Aplicando o artigo 769 da CLT e o artigo 15 do CPC. Que eu acho que é o que fala ali que dessa aplicação subsidiária. E tanto subsidiária como supletiva que o CPC traz. Eu gosto muito, quando a gente faz esse diálogo de processo do trabalho e processo civil, de falar do princípio da primazia da realidade sobre as formas. Esse princípio, ele é comum ao processo civil e processo do trabalho, tá? Mas a interpretação e a aplicabilidade é muito distinta. Por exemplo, no processo do trabalho, a primazia da realidade
a professora Graciane, como doutora em Direito do Trabalho, pode explicar isso com muito mais detalhes, a primazia da realidade sobre as formas é um princípio robusto. Por exemplo, no processo do trabalho, uma testemunha ela pode desconstruir documentos a partir da percepção que ela tem do caso concreto, do conhecimento que ela tem dos fatos e do que ela disse para o juiz. No processo civil, não. O processo civil ainda é muito formalista. Um documento, não que ele seja hierarquicamente superior a uma prova oral, mas um depoimento, um documento, ele tem uma força muito maior do que uma prova oral no processo civil. No processo do trabalho, se eu tenho documentos que dizem X, e aí, o depoimento pessoal do reclamante, do reclamado e das testemunhas dizem Y, tá? Há uma força muito grande. É muito provável que as provas orais que contrariam o documento carreado aos autos venha desconstituir esses documentos. É muito importante destacar isso. Bom, aí até não tem como eu não deixar de contar aqui um caso, né, Fabrício? Porque quando a gente fala primazia da realidade sobre a forma, ele é tão forte, mas tão forte pra gente no direito do trabalho, que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu assinei a carteira do trabalhador com um salário mínimo. Mas o senhor pagava? Realmente era um salário mínimo? Não, eu pagava 1,5, mas não tinha testemunha, não tinha nada. Olha, mas esse caso, se fosse lá no processo civil, ok, valeria a carteira de trabalho anotada, um salário. Mas no processo do trabalho, a testemunha, ela é fundamental. Então, se eu chego lá na audiência e falo, não, realmente eu sei que o Fabrício ganha meio salário por fora, e ainda apresento a prova de como o padrão de vida dele não seria possível dentro de um salário, mas sim de um salário e meio, os depósitos lá feitos na conta, mesmo estando assinado, mesmo tendo um contrato com o salário, a gente vai aplicar esse princípio da primazia da realidade sobre a forma. Aquele depoimento da testemunha, ele vai ser tão forte que ele vai prevalecer aquilo que foi anotado. Mas isso é um caso bem particular do processo do trabalho, por quê? Por causa das relações dinâmicas entre trabalhador e empresa, e empregador, ou empresa, ou empregador ali, que estão naquele polo, fica um polo mais forte, que às vezes o que eles colocam como vontade acaba prevalecendo sobre a vontade do trabalhador no primeiro momento. Isso é um direito indisponível. Mas, gente, isso é assunto para horas, né, Fá? Para falar dessa diferença. Mas o que eu quero que vocês vejam, assim, é que princípios, eles diferenciam a atuação de um advogado. Princípios, eles que elucidam qual é o caminho que o legislador deve tomar. Princípios são inspiradores. Então, o legislador ele bebe na fonte dos princípios para falar qual tipo de lei que deve ser feita. A gente não pode ignorar os princípios numa atuação na justiça. A gente não pode deixar de conhecer os princípios. A gente não pode deixar de aprofundar em princípios. Lei, todo mundo conhece. Lei, qualquer advogado vai conhecer. Qualquer leigo vai conhecer. O que diferencia é aquele que realmente conhece os princípios e sabe explicar de onde veio uma regra, mas porque lá atrás tinha um princípio. Então, os princípios eles devem ser vistos, vislumbrados como inspiradores para o legislador, como normativos para a gente poder aplicar o direito e ainda eles podem ser vistos como interpretativos, porque eles que vão ajudar a gente a interpretar. Quando a gente lê ali, como é que você vai interpretar uma norma? Então, conheçam princípios para serem diferenciados no mercado de trabalho. Né, Fábio? Fabrício tem um curso sobre princípios também. Né, Fabrício? Eu tenho um livro, né? Eu tenho um livro. Tá. Meu último livro foi sobre princípios regentes do processo civil. Foi lançado pela editora De Plácido. E eu abordo 38 princípios em mais de 200 páginas. Então, quem quiser, por exemplo, conhecer um pouco mais sobre os princípios do processo civil, tem essa dica, tá? Gra, dá tempo da gente falar de mais um princípio? Claro! Vamos falar de um outro princípio comum
tá? Que é o princípio entre o processo do trabalho e o processo civil, que é o princípio da oralidade, né? O princípio da oralidade é muito associado ao princípio da duração razoável do processo, da efetividade processual. E o princípio da oralidade não se restringe a isso, né? Tem um autor que é italiano, que é o Chiovenda, ele tem um capítulo da sua obra, um livro da sua obra, em que ele fala só sobre o princípio da oralidade. E o princípio da oralidade estabelece, dentro da obra de Chiovenda, que ele tem uma função diferente do que a gente, ou complementar ao que a gente entende hoje como oralidade, tá? Oralidade, além de garantir efetividade jurisdicional, efetividade processual, a oralidade, ela permite, oferece condições para que o magistrado consiga perquirir, tá? Identificar as entrelinhas da pretensão deduzida. Isso é muito evidente no processo do trabalho quando a gente fala em primazia da realidade sobre as formas, né? Sobre a forma. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma alegação de que o que se pagava na carteira era um salário. Peraí, vou ter que parar um minuto, porque entrou o aniversariante aqui do dia. O Professor nosso Giovanni aniversariante. Vinícius. Eu não posso deixar de falar. Não dou conta. Parabéns, meu amigo. Nós estamos fazendo essa live domingo à tarde em sua homenagem. Que Deus te abençoe sempre. Um abraço, Giovanni. Giovanni, parabéns, que Deus te abençoe, que você tenha muita saúde, paz e que você continue nos inspirando. A gente está falando de oralidade, o Giovanni é uma pessoa que ele consegue expressar muito bem e ele é um exemplo pra gente. Então fica um abraço bem forte nosso, viu? Pode ir, tá? Muita gente especial nessa live. Raíssa entrou, muitas pessoas especiais. Rinaldo, muitos amigos. A Dani acabou de entrar, tá? A nossa querida Daniele Mares, professora Daniele. Então, assim, o nosso abraço especial a cada um de vocês. Oi, Gra. Oi, pode ir. Pode ir, tá? Então, ó, quando a gente fala em oralidade, a oralidade é um princípio Thalita Braz, queridíssima professora Thalita, tá? Não podemos esquecer de você, jamais. A Thalita é uma ex-aluna, hoje professora competentíssima, mestre pela Universidade de Itaúna. Estamos te aguardando, tá? No doutorado. A Elis, já estou com ciúmes. Não, gente, é porque a gente não consegue eu, pelo menos, não consigo. Eu sou muito analógico. Participando muito aquele. Você tá realmente, eu tenho que falar isso, Fabrício, desde o início está aqui presente com a gente. Quem? A Elis? Elis, Um grande abraço, Elis. Obrigado pela presença. E voltando, quando a gente fala em oralidade, a oralidade é um princípio que permite que o juiz conheça, a partir de uma audiência de conciliação, por exemplo, identificar as entrelinhas da pretensão deduzida. Às vezes, o que se narra numa petição inicial, o que se prova documentalmente, é diferente da realidade dos fatos, tá? Por exemplo, quando você tem um documento que a CTPS, que registrou o empregado com um salário, e a realidade é um salário e meio, isso só é possível a partir da oralidade. Porque é a partir do depoimento pessoal das partes, é a partir do depoimento das testemunhas, é a partir da dialogicidade oral que é possível, tá? Que é possível identificar as entrelinhas. Isso acontece também no processo civil, Gra. Por exemplo, o Igor, um grande abraço, Igor. Oi, Isso acontece. O nosso queridíssimo, né? Igor, egresso
né? É nosso ex-aluno e sempre amigo, né? Duane Duane. acabou de entrar. Ana Um abraço, Rafisa, eu Duane. tô ouvindo aqui a reclamação da Ana Rafisa. Oi, Ana Rafisa, mamãe te ama, viu, meu amor? Oi, Rafizinha. Até você na live, minha querida. Um beijo. Mas então, só complementando. Então, no processo civil, a oralidade, ela é muito evidenciada, por exemplo, nos casos de família. Às vezes, você tem briga entre vizinhos. Ah, eu quero pedir dano moral, eu quero que ele cumpra uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de não fazer. E, na verdade, na audiência de conciliação, você identifica que não tem dano moral, que não tem Uhum. obrigação de fazer ou não fazer. O que tem é um conflito pessoal decorrente de outros fatos. E isso desencadeou a propositura de uma ação judicial. Isso só é possível a partir do princípio da oralidade, interpretado de forma sistemática e comparativa com o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ô, Fá, caminhando para o final, que eu sei que o pessoal deve estar aí, às vezes, não, quer ir embora para poder descansar, para poder preparar para a semana, mas tem um princípio que eu não queria deixar de falar, que é o princípio da conciliação. A gente aplica esse princípio tanto no trabalho como no processo civil, e também já fica até uma intimação para a gente trazer Dani, Sônia, para discutirmos esse princípio da conciliação nas diversas áreas processuais. E o princípio da conciliação? Como ele é aplicado? Porque no processo de trabalho, ele é muito forte. E aí a gente tem aqueles críticos que falam que lá vira quase uma feira, porque entra pedindo 50 mil, faz um acordo em 5 mil, como é que é isso? Como que você vê essa aplicação da conciliação? Porque ela vem tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução. De execução. A conciliação é um meio autocompositivo de resolução do conflito de interesses. É a possibilidade que as partes têm de construírem diretamente o conteúdo do provimento final de mérito, tá? Do provimento final de mérito. Nós não podemos esquecer que quando falamos em conciliação, tá? Nós nos referimos à democraticidade do provimento final de mérito, com a possibilidade das partes diretamente envolvidas no conflito serem coautoras direto do provimento final de mérito. Tá? Então, a conciliação ela tem uma importância imensa em todas as áreas do processo do direito processual, especialmente porque a partir dela, tá, nós desconstruímos ou relativizamos essa ideia heterocompositiva de resolução unilateral dos conflitos de interesses, tá? Uhum. E uma outra Ótimo. coisa importante quando a gente fala em conciliação é que a conciliação, o conciliador, ele é um sujeito que pode ser o juiz ou um terceiro autorizado pelo magistrado ou até um particular, um advogado nas conciliações extrajudiciais não envolvendo direitos indisponíveis. Nós precisamos entender que a conciliação, o conciliador, ele garante uma participação mais proativa, tá? Uhum. Proativa na construção do conflito, do acordo. Não é um mero coadjuvante o conciliador. Ele tem que ser imparcial. Isso. Ele tem que ser imparcial. Mas ele pode ter uma postura proativa, diferentemente, por exemplo, do Do mediador. mediador. Tá? Ô, Mas, gente, assim, a professora a Daniele colocou uma Dani, questão exatamente. muito importante aí. Porque a Dani está falando aqui, a Dani é professora de processo civil e é uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. E a Dani está mostrando, ressaltou aqui para a gente ter muito cuidado para a conciliação não ser vista como um mero instrumento para desafogar o judiciário. O judiciário tem ações demais, vai demorar a sentença, então vamos fazer acordo e qualquer acordo serve.
Não é isso. É a gente realmente conseguir que as partes participem no processo de forma a sanar aquele conflito, né, Fabrício? É isso mesmo, e nós não podemos esquecer que a conciliação, ela pressupõe o respeito à liberdade das partes em quererem conciliar. Eu sempre critico, às vezes, a Justiça do Trabalho, porque em alguns momentos, não só na Justiça do Trabalho, mas também no juizado, na Justiça Estadual Comum, Justiça Federal, o juiz ele força um acordo. Quando o juiz força um acordo, ele retira a liberdade das partes em quererem ou não Exatamente. conciliar. Aquela pressão ali do momento. E eu já me Exatamente. comprometo, gente, eu vou pedir o Fabrício, a gente vai fazer uma live depois sobre audiências. E a Dani está colocando participação efetiva das partes, é o grande barato dos estudos compositivos. Exatamente, Dani. E é um processo verdadeiro, eficaz, né? Que é Mas a gente pode a fazer uma outra live dissertação da sobre doutora audiências da que Dani. é a dissertação da professora Daniele, e ela não publicou ainda, então vou deixar registrado nessa live Para ela que nós publicar e queremos a contar pra gente, publicação e né, Fábio? aguardamos ansiosos. Mas, enfim, gente, a gente já vai chegando em quase uma hora, então eu vou pedir o Fabrício para contar também uma novidade de um curso dele. E a gente promete marcar uma próxima live sobre audiência, sobre conciliação. Nós vamos fazendo e conversando um pouquinho. 1 hora por semana não dói. A gente quer a participação de vocês, tá? Bem, ó, respeitando essa e atendendo, né, muitas solicitações nesse sentido, eu lancei uma plataforma de cursos, tá? E lá nós temos um curso sobre processo de execução na perspectiva teórica e prática, né? Quem eventualmente se interessar por esse curso, tá? Esse curso está disponível lá na minha plataforma, www.fabricioveiga.com.br, que é onde você encontrará o curso de processo de execução e também as minhas redes sociais, o meu contato é sempre aberto para a gente dialogar sobre direito processual civil, tá? É uma oportunidade muito legal para a gente estreitar essa dialogicidade, porque com conhecimento nós temos uma advocacia mais forte, mais técnica e mais combativa para resistir, muitas vezes, aos abusos, né, de alguns magistrados que exercem a jurisdição. Bom, gente, Fabrício, aí tá. Oi, Gra. A gente, eu sempre acompanho o Fabrício, eu aprendo com ele todos os dias, é por isso que eu pedi para ele contar um pouquinho da plataforma. E a gente está sempre à disposição. É muito bom ter a participação de vocês. Muito obrigada pela participação. E tem mais uma pessoa aqui que está participando aqui, né, Popó? Que também quer falar. Deixa eu tirar o fone para eu poder. Olha lá. A Ana Rafisa vai falar um oi, pessoal. E agradecer ao tio Fá por tudo que ele é, por tudo. Filha, manda um beijão pro tio Fá. Coloca. Então, vamos mandar um beijão pro tio Fá. Pro Giovanni, que também está assistindo conosco. Ah, que beijo lindo! Mas que bom, Fá. Eu Beijo. pensando em princípios, pensando em como é importante a gente ter o conhecimento dos princípios e aplicá-los, inclusive na execução, que é o calo do processo, que é hoje um desafio para quem atua no mercado advocatício. Então, um beijo. Giovanni também está mandando um beijo. A Milka agradecendo conosco. E é incrível. Candice. Tchau. Candice, um beijo. Pessoal, um beijo, Fá. Muito obrigada por ser luz pra gente, por ser um guia pra gente. Chama, viu? Muito obrigado por você existir na minha vida, né? Porque eu acho que o nosso encontro nesse plano, ele não foi proposital. Ele é
de outras vidas. Eu amo muito você e você é minha irmã. E muito obrigado pela disponibilidade de estar num domingo à tarde conversando sobre o processo, tá? Você é E parte agradeço da gente, também. Fá. E quem tem a sorte de encontrar pelo caminho, pode saber que ganhou muito mais do que uma loteria, viu, gente? Ah, Um beijo, isso é muito. pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Fá. Beijo, Rafizinha. Obrigado, Gra. Tchau, tchau. Olha a foto que eu tirei. Olha a foto que eu tirei. Oh. Pera, filho.